Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Observatório de Bancos Centrais da UERJ. Eu sou Leonardo, sou estudante de Economia e pesquisador do Observatório. Hoje temos a entrevista com o professor e pesquisador Miguel Bruno. O professor é formado em Economia pela UERJ, retomou como professor após mestrado na UF, doutorado na UFRJ e na Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais, na França. O professor é especialista em estudos de macroeconomia e processos internacionais de financiarização e acumulação financeira. Desde já, fica o agradecimento à ampla disponibilidade do professor e espero que aproveitem a conversa. Boa tarde, professor. Começando aí a entrevista para o Observatório. Primeiro, agradecer pelo tempo disponível, pela atenção dada. É uma oportunidade muito boa para todos nós. E agradecer aí justamente pela atenção. A gente vai fazer 6 perguntas, 3 a Luísa vai fazer e depois 3 eu vou fazer. E vou passar a bola primeiro para a Luísa, porque é a pesquisadora mais qualificada aí, para já começar a abordar o tema. Não, que isso, então. Boa tarde, professor. Estou muito feliz que você está aqui hoje com a gente, cedendo o seu tempo, trazer um pouco da sua análise para o observatório. Em plena véspera de feriado, está aqui com a gente hoje. Eu sou a Luísa, então faço parte do observatório desde o ano passado. E aí eu e o Léo, a gente propôs essa entrevista para a gente trazer uma análise conjuntural do que está acontecendo hoje em dia e também relacionar com o que aconteceu há um tempo atrás também da economia. Eu começar fazendo a minha pergunta, que com a liberalização dos fluxos financeiros e de capitais nos anos 90, o Estado brasileiro ele reduziu a sua autonomia na condução das políticas macroeconômicas, tanto no âmbito cambial, tanto no âmbito fiscal e também monetário. E eu queria saber de você sobre a origem dessas mudanças. É um regime econômico voltado para a acumulação financeira e para o rentismo? Como você enxerga isso? Numa perspectiva histórica, que a gente deve sempre manter para qualquer análise econômica pertinente, a gente tem que observar o que significou o modelo de desenvolvimento no pós-Segunda Guerra Mundial, nos países da OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento, inclui basicamente a Europa Ocidental, o Japão, os Estados Unidos. Foram 30 anos de prosperidade. Os países cresceram em torno de 5%, 6% ao ano. Então, foi uma época que ficou conhecida entre historiadores e economistas do desenvolvimento como a era de ouro do capitalismo, a Golden Age do capitalismo. Foi durante o período da Guerra Fria. Então, claramente o bloco ocidental estava competindo com o bloco soviético e era necessário mostrar quem poderia entregar mais em termos de melhora das condições de vida, de democracia, etc. Porém, esse padrão de crescimento ele se esgotou. Se esgotou antes mesmo da crise da União Soviética, ou seja, os dois se esgotaram. O que aconteceu? A gente olhando aquele período, ele só foi possível porque havia uma arquitetura institucional em cada país, ou seja, as economias não funcionam com mercados com apenas ofertas e demandas, que isso é uma simplificação teórica, ou seja, existe a esfera do direito, a Constituição, as normas, enfim, as regras do jogo econômico em cada país. Mas no plano internacional, o que estava valendo durante esses 30 anos foram as regras do Acordo de Bretton Woods, que foi estabelecido em 1944, já no final da Segunda Guerra Mundial. E o Acordo de Bretton Woods ele estabelecia que os regimes de câmbio dos países deveriam funcionar com taxas de câmbio fixas. Então, não havia essa liberalização de capital, de fluxo de capital financeiro, porque o que a gente vai observar desde que foram removidas essas regras, porque a gente considera também uma espécie de solução extrema, que é muito comum na área de economia.
se faz uma avaliação de que havia muito Estado, muito controle, e aquilo entra em crise por alguma razão, e normalmente é uma crise endógena, interna, a solução só pode ser o outro extremo: vamos liberalizar, vamos desregular. Então, assim, a economia dos países desenvolvidos, ela foi de um extremo a outro. Então, a gente entra numa fase que possibilitou, no plano político e ideológico, uma onda de neoliberalismo. Foi uma investida neoliberal muito clara, começando na década de 80, com a Margaret Thatcher na Inglaterra, o Ronald Reagan nos Estados Unidos. Enfim, era uma tentativa de recuperar a rentabilidade dos capitais que foi perdida durante a crise daquele modelo do pós-guerra, que ficou conhecido na literatura internacional como o modo de desenvolvimento fordista, tá? Mas não o fordismo na sua dimensão de chão de fábrica apenas, de paradigma tecnológico industrial. Tem a ver com taylorismo, mecanização, produção em série, mas o fordismo na sua dimensão macroeconômica, que é menos, digamos assim, menos perceptível se a pessoa não estuda aquele período. Por quê? Porque, além dessa base tecnológica dita fordista, que é taylorismo e mecanização, havia uma expansão e consolidação das estruturas de welfare state na Europa. Tá? E aquilo funcionou muito bem, os níveis de vida subiram muito nos países europeus, Estados Unidos. Havia, por trás desse período de prosperidade, uma conexão entre salário e produtividade. A produtividade tem a ver com a capacidade de oferta e o salário tem a ver com a demanda. Por quê? Porque as economias capitalistas, elas funcionam sobre a base de sociedades salariais. Por quê? Porque a imensa maioria da população, por exemplo, no caso do Brasil, são 70% das pessoas que estão trabalhando hoje são na condição de empregados assalariados, com ou sem carteira, do setor público ou do setor privado. Então, a demanda de consumo de massa, ela depende de salário. E agora, de uma forma até um pouco mais problemática do ponto de vista social, que é o mascaramento da relação de emprego através da plataformização do trabalho, ou seja, as empresas se recusando a reconhecer as pessoas como empregadas, preferem chamá-las de colaboradoras ou de MEI, que é, na verdade, uma tentativa de se livrar dos encargos trabalhistas, etc., de um compromisso social que valeu durante aquele período do pós-guerra. Apesar de que a gente só conseguiu copiar daquele modelo essa dimensão de chão de fábrica. As multinacionais que vieram para cá eram fordistas. Mas, enfim, isso é para dizer que havia toda uma estrutura que favoreceu aquele período de crescimento. O Brasil tentou copiar, mas copiou só essa dimensão produtiva, não copiou o que a gente chama de a relação salarial, a relação capital-trabalho, que aqui sempre foi muito mais precária, muito mais flexível, as instituições de estado de bem-estar social muito restritas, e agora, com a tentativa também no contexto de uma onda ainda muito neoliberal, ultraliberal, de restringir essas instituições que a gente ainda tem, mesmo com o problema, restringi-las ao máximo. Mas, voltando para a questão dos capitais, durante o sistema sistema monetário de Bretton Woods, não era possível não havia essa liberalização financeira. Tá? Ou seja, nada em economia acontece por acaso, ou como um fenômeno da natureza, olha, choveu, amanhã faz sol. Não. São decisões tomadas por governos, e esses governos, frequentemente, na grande maioria dos casos, tomam decisões de acordo com os interesses dos grandes capitais financeiros, industriais, das grandes empresas. Tá? A gente não deve esquecer que o capitalismo é uma sociedade hierarquizada. Você tem bilionários, milionários, classe média e suas frações, baixa renda, pobre, miseráveis. E, evidentemente, as frações da sociedade que têm maior capital financeiro,
poder econômico, acabam tendo maior poder político, de, por exemplo, pautar reformas do setor público, e muitas das vezes, nesse contexto do neoliberalismo, reformas antissociais, porque vão prejudicar os trabalhadores, como agora, recentemente, o ex-presidente do Banco Central sugeriu o congelamento do salário mínimo por 6 anos. Tá? Deveríamos sugerir também o congelamento da rentabilidade das carteiras, que ele é um dos gestores, também por 6 ou 10 anos. Tá? O ganho financeiro dos rentistas também deveria ser congelado para fazer dentro de uma visão mais democrática. Tá? Já que vai congelar os de baixo, vamos congelar o rendimento dos de cima também. Por que não? Porque o capitalismo é hierarquizado. Ou seja, as elites acham que elas são donas dos países, das economias, e a imensa maioria tem que ser mão de obra barata para elas continuarem lucrando às expensas de toda a sociedade. Então, a consequência da liberalização dos fluxos de capitais, nos anos 90, a gente vai assistir. Começa lá nos anos 80, mas nos anos 90 a gente vai assistir uma profusão de crises financeiras. Você vai ter lá a crise 85, já era do México, depois 97 na Ásia, Brasil também 97, 98, Rússia. Os países vão entrar num regime de grande instabilidade, porque isso não é uma fatalidade, mas isso foi uma demanda do grande capital financeiro. Não era uma demanda do capital industrial, do capital produtivo. Tá? Então, a gente tem que separar aí as coisas, e o processo de financiarização começa a ser gestado lá. Tá? Uma forma ainda embrionária, mas depois ele vai se expandindo e dominando o mundo. Ou seja, os regimes que eram de câmbio fixo ajustáveis, ou seja, se algum país quisesse liberalizar, quisesse desvalorizar ou apreciar o câmbio, né? Não liberalizar, tinha que pedir permissão ao FMI. Isso tudo acabou, foi desconstruído, e a gente entra na década de 90 com o slogan da globalização, que foi vendida como uma espécie de senha de entrada num mundo pleno de vantagens e benefícios irrecusáveis. Pois bem, passar dessa euforia, porque hoje a gente quase não usa o conceito, já reparou? Eu vivi, né, talvez vocês não tenham vivido, mas eu vivi nos anos 90, a UERJ, por exemplo, vários seminários sobre globalização, e teve um muito interessante em 97, 98 ou 97, chamado Globalização, o Mito e o Fato. Evidentemente que, passada a euforia, se constatou que a globalização era uma demanda do capital financeiro internacional e de grandes empresas também, mesmo que não sejam financeiras, porque elas mais ganhariam com a liberalização financeira. Pois bem, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que também ninguém estava pregando a não adesão a um contexto internacional. Tá? Ou seja, não se tratava de manter as economias fechadas, mas que se as economias tivessem de mudar o seu padrão de comércio exterior e de fluxo de capital, que fosse dentro, ou através, melhor dizendo, uma estratégia nacional de desenvolvimento, como o Japão fez há muito tempo. Depois os tigres asiáticos, um deles é a Coreia do Sul, que está aqui, e a própria China agora, porque não dá para dizer que esses países não se globalizaram. A diferença é que eles tiveram uma estratégia nacional e soberana de desenvolvimento. O Brasil não teve e não tem até hoje. No nosso caso, foi uma adesão passiva e subordinada aos interesses do capital financeiro nacional e estrangeiro. Então, assim, no caso do Brasil, é interessante que os nossos estudos revelaram que a gente já tinha um padrão de subordinação, ou seja, o Estado brasileiro ele entra na crise de 1980, que foi depois chamada de a década perdida, ele já entra fragilizado
sem poder político de impulsionar a economia brasileira, como ele fez na etapa desenvolvimentista, que começa lá com Getúlio Vargas, depois o Juscelino Kubitschek, plano de metas, e durante o regime militar. Tá? Porque o regime militar, claro, né, era antidemocrático, ninguém vai defender os aspectos políticos e sociais repressivos daquele regime. Mas, do ponto de vista estritamente econômico, eles acertaram na parte da acumulação de capital produtivo industrial. Tá? Isso, inclusive, desagradou os Estados Unidos, que não tinham o menor interesse que o Brasil virasse potência na América do Sul. Erraram também na concentração de renda, tá? Porque eles seguraram os salários, etc., reprimiram os líderes sindicais, tudo isso está documentado pelos historiadores, pelos cientistas políticos, a gente sabe muito bem disso. Mas, do ponto de vista do desenvolvimento da indústria, estava correto. Depois a gente chega na década de 90, a gente abre a nossa economia, a gente liberaliza, sem uma estratégia, sem uma política industrial. Tá? Alguns economistas ortodoxos diziam que a melhor política industrial quem faz é o mercado. Isso é uma conversa fiada, isso aí é um desconhecimento de ciência econômica pertinente enorme, porque o mercado, o setor privado, ele não vai entregar aquilo que ele não foi feito para entregar. E é um argumento que eu tenho falado para vocês, porque ele sai esse dilema, o Estado é o bem, o mercado é o mal, e ao contrário, não, para quem é o liberal, né, o mercado é que é o bem, o Estado é que é o mal. Na verdade, a gente tem que ver Estado e mercado muito mais como, fazendo analogia com a microeconomia, como bens complementares do que bens substitutos. Então, a seguinte reflexão a gente deve manter sempre em mente. Mercados e o setor privado, eles não conseguem ter objetivos sociais e de desenvolvimento ex ante, que é um termo que a gente usa muito em economia. Porque se a gente for abrir uma empresa amanhã, evidentemente que não é para gerar emprego, pagar salário e imposto, é para ter lucro. Se a gente puder, agora com essas novas tecnologias, abrir essa empresa amanhã, robotizando tudo, colocando IA, e não gerando um posto de trabalho, a gente vai fazer. Então, assim, isso acaba com essa ilusão dos ANCAP, dos neoliberais. O mercado desenvolve. Não, o mercado desenvolve os interesses empresariais. Porém, ele provoca externalidades que podem ser positivas. Provoca também negativa, quando destrói o meio ambiente, etc., provoca desmatamento. Mas o empresário, não conseguindo robotizar tudo, por alguma maneira, por questão de custo, ou porque não tem acesso à tecnologia, ele vai gerar emprego. Então, a sociedade se beneficia disso. Mas não é o objetivo dele, primeiro, né? Não é não foi planejado para isso. Então, assim, mercados e setor privado não possuem objetivos sociais ex ante. Então, quem é que pode e deve ter objetivos sociais ex ante? O Estado. Entendeu? O Estado para as decisões estratégicas. Mas se você tem uma ideologia que diz, olha, o Estado tem que ser pequenininho e ele deve reduzir o aporte de recursos para o SUS, previdência pública deve ser pequenininho ou inexistente para forçar todo mundo a comprar previdência privada junto aos bancos, ou seja, o setor privado está vendo o Estado como competidor deles. Então, se eles restringem o Estado, eles criam nichos de mercado para o setor privado. Mas isso, na verdade, a médio e longo prazo não funciona, porque é preciso que as pessoas tenham renda. Se você privatizar tudo, tudo tem um custo maior do que se você mantiver as estruturas de bem-estar social. Você está socializando os custos e você cria muito mais externalidades positivas para a sociedade, para a economia. O ambiente de negócios, para o próprio empresário privado e para o banqueiro, fica muito melhor. Mas me parece que eles não entendem isso, porque a sede, né, de lucro, ou seja, a ganância de curto prazo é tão grande que eles deixam de enxergar o que pode ser benéfico para eles a médio e mais longo prazo. É preciso maximizar
a rentabilidade das carteiras hoje. Pouco importa o que vai acontecer com o país, se vai continuar na renda média, que é o nosso caso. O Brasil está há 42 anos, ou seja, mais de 4 décadas na renda média. A gente conseguiu sair da baixa renda, que é assim que os organismos internacionais, como o Banco Mundial, classificam, né? Países de baixa renda, média renda, que são os em desenvolvimento, nós estamos nessa, e os de alta renda, que a gente não consegue chegar. E por quê? Porque a desindustrialização avança no Brasil. Continua avançando, apesar aí do programa de neoindustrialização que o governo atual vem fazendo. Mas é muito pouco provável que obtenha sucesso, porque o ambiente macroeconômico é ruim para o investimento produtivo, porque as taxas de juros, por exemplo, não param de subir. Então, basicamente, a gente concluiu isso. Eu já tive a oportunidade de falar uma vez no Congresso Nacional, falei também em São Paulo. Nós não temos um modelo de desenvolvimento autêntico, né? Nós temos um modelo econômico de maximização dos lucros do setor financeiro e das elites rentistas, que vão ganhar, evidentemente, já estão super felizes com os aumentos subsequentes, né, e imparáveis da Selic. E o segundo é uma plataforma de valorização e acumulação rentista financeira, portanto, esse modelo é isso, mas a segunda plataforma, que é de exportação de commodities, que inclui as 3 commodities: agrícolas, o agrobusiness, vendendo frango, toneladas de soja, como se isso fosse desenvolver um país, porque o laboratório da história é que nos ajuda muito, já que a ciência econômica não pode fazer testes de laboratório, experimento controlado, como a física faz, a química, a biologia, a gente não pode. Então, o nosso laboratório, guardadas as proporções, é o laboratório da história. A gente tem que fazer muita análise comparativa, né, numa mesma época, e análises históricas, e olhar para ver o que deu certo, fora da narrativa ideológica, de dizer que você tem que abrir tudo, você tem de acreditar nas vantagens comparativas do David Ricardo, que é ensinado para vocês como se fosse uma verdade definitiva. E o exemplo que o David Ricardo deu, vocês vão se lembrar, né, que era da Inglaterra e Portugal. Não à toa, ele era inglês. Portugal, você pode produzir tecido e vinho, nós também. Mas é melhor você ficar com vinho, que você tem vantagem comparativa. A sua produtividade relativa, seu custo de oportunidade é mais vantajoso no vinho e nós no tecido. E a gente troca, todo mundo fica feliz. Realmente, Portugal virou uma potência industrial, né? Portugal se desenvolveu tal qual a Inglaterra. Então, para usar esse exemplo do Ricardo, isso é uma falácia. Hoje em dia, a gente tem usado o indicador chamado índice de complexidade econômica. E tem um colega de vocês, que é o Bruno, está estudando isso comigo na monografia dele, no TCC, e ele já leu muita coisa da literatura, ou seja, o que desenvolve um país, quando você olha a pauta de exportação, ou seja, os produtos que esse país exporta, é justamente os produtos que têm maior índice de complexidade e intensidade tecnológica. Tá? Se vocês digitarem no Google, vocês vão ver lá, um iPhone compra 8 toneladas de minério de ferro da Vale. Um colega que é advogado, não sabe muita economia, me ligou e perguntou: Miguel, o que é isso? Estudo de consultoria. E eu expliquei para ele, é o índice de complexidade econômica. Você pega um celular, você está agregando trabalho de cientistas, engenheiro de software, nanotecnologia, tudo que a gente conhece de mais moderno está agregado ali. Qual é a complexidade do minério de ferro? Tá? Então, assim, a abordagem pelo ICE, o Índice de Complexidade Econômica, ela destrói, ela refuta a teoria das vantagens comparativas ricardianas. Os Estados Unidos tiveram que se proteger da concorrência britânica para se industrializar. Quando a gente pensa nisso, imediatamente a gente vai para o Trump. O que o governo do Trump está fazendo é uma solução desesperada, porque os Estados Unidos estão perdendo a hegemonia,
uma economia que já praticamente se desindustrializou. O que tinha de indústria foi para a China. Eles querem trazer de volta, não vai conseguir. E está vivendo de serviço financeiro e uma parte ainda que resta, que é a Microsoft, a Apple, etc., mas também foi produzir na China, como a Apple. O que acontece? A grande lição, a indústria continua sendo a base do desenvolvimento das nações, porque se você tem indústria, não qualquer indústria, mas a indústria de ponta, de alta tecnologia, ela melhora, por exemplo, o sistema educacional. Você vai ter uma quantidade muito maior de cientistas produzindo. Tá? Tempos atrás, o Chile era utilizado pelos neoliberais como um exemplo de sucesso. Tá? O Chile é uma economia também desindustrializada, que vive de commodity, cobre, e tem pobreza lá também. O IDH melhorou, é maior do que o Brasil? Não, mas é pequenininho, são 7, 8 milhões de habitantes. O Brasil tem mais de 200 milhões. Tá? E quando o cobre acabar, as reservas de cobre acabarem, como é que eles vão exportar? E a pergunta não é se o Chile conseguiu alfabetizar todo mundo, é onde estão os cientistas chilenos? Estão fazendo o quê? Melhorando a descoberta de novas minas de cobre, melhorando as espécies de uva para exportar vinho, está cheio de vinho chileno aí em cada supermercado nosso. Então, são mistificações da realidade por interesse de quem ganha. O agronegócio faz essa propaganda paga, equivocada no Brasil, né? O agro é tudo, pop, tech, eles estão ganhando muito dinheiro. Os países, só para terminar, senão a gente fica só numa questão, né? Os países que se desenvolveram como exportadores de commodities, você pensa na Austrália, você pensa na Noruega, confirmam a regra, são exceções que confirmam a regra. Por quê? Eles pegavam uma parte dos lucros das commodities e investiam na indústria local deles. O Brasil não faz isso. O lucro é interno. Inclusive, eles têm uma tributação muito inferior à da indústria nossa. Tá? E propaganda de televisão, a televisão ela quer lucro. Pode ser a maior mentira que existe. Pagou, vai ser veiculada. Então, assim, é algo não científico dizer que eles não são sequer tech no sentido que deveria ser. O que seria um agrotech? Um agro que produz tecnologia. Eles são usuários de tecnologia. Né? Do ponto de vista do desenvolvimento do Brasil, não é suficiente que sejamos apenas usuários. Percebe a diferença? Todos nós, inclusive como cidadãos, somos usuários de tecnologia. A gente usa TI, usa internet, IA, mas a gente não produz nada disso. A gente não inova nada disso. Então, não adianta pagar. O agro é tudo pop. Não, é tudo para eles, mas não para o país. Tá? E outros países tem agrotech, no sentido que produz tecnologia e exporta para a gente, para esse agro nosso. Ainda tem uma empresa pública, que é fantástica, que é a Embrapa, que lá inova, produz e ainda transmite para eles, até para as multinacionais ligadas ao agro. Então, assim, tem muita mistificação. A gente lamenta que o povo desconheça isso, porque a grande mídia que está com eles, né, o principal patrocinador da grande mídia hoje são dois, é o setor bancário financeiro e o agronegócio. Eles é que pautam a mídia e a mídia só diz e só convida economistas que estão na praia deles. Tá? O aluno de economia ele tem que ter consciência disso. Porque economia é isso. Eu sempre falo para vocês lá na aula de metodologia, é uma ciência interesseira e interessada, porque lida com dinheiro. Então, a gente tem que perceber quando um argumento está sendo veiculado na mídia, e muitas vezes em sala de aula também, mas é um interesse de alguém, ou até do professor. O professor dá aula, mas ele serve ao banco. Entendeu? O aluno tem que ter essa percepção, senão não fazemos ciência. E olhar sempre, ler muitos trabalhos de história econômica, porque a história econômica é fundamental, é o nosso laboratório. E a ortodoxia, os neoliberais desprezam a história. Tá? O problema deles, eles estão errando o tempo todo. E é interessante, né? A extrema-direita, os neoliberais, eles vão entregar o quê? O que eles podem entregar?
Tem gente falando, o Milei fez a inflação cair, gerou emprego, mas você tem que olhar de perto que tipo de emprego está sendo gerado. E se o que está sendo feito tem assim, uma melhora pouquinho de curto prazo, mas, em geral, eles prometem muito e não entregam. Como a globalização, que foi coisa deles, prometeu muito e entregou muito pouco. Tá? Inclusive, do ponto de vista, se a gente fosse aceitar os argumentos, agora é um mundo mais livre e liberalizado. Olha, o que mais foi liberalizado foi o capital, as empresas, o capital produtivo e financeiro. Porque se a gente quiser trabalhar em outro país, tem que pedir visto de trabalho. Então, do ponto de vista deles, eles nem conseguiram valer, na realidade, o que eles estavam, a propaganda. Porque qualquer pessoa, numa época de economia globalizada, né, poderia trabalhar em qualquer lugar do mundo. Ou seja, você tem que liberalizar a circulação do capital e do fator trabalho também. Até isso foi capenga. Tá? A gente sabe, agora o Trump está mandando, ele já mandou vários brasileiros de volta para o Brasil. Né? Quer dizer, mas, se bem que lá não é um bom exemplo, porque a atitude deles é anti-globalização. Tudo que eles falavam de livre mercado, né? Eles estão sobretarifando todo mundo, e provavelmente não vai dar certo, porque eles têm dois grandes para enfrentar, que é a Rússia e China. Tá? Estão acostumados a lidar com um fraco, e agora a coisa é mais difícil para eles. Mas, então, a liberalização financeira, ela aumenta a estabilidade e, você colocou, ela rouba a autonomia da política econômica. Tá? A gente tem, enfim, um modelo econômico que, sob todos os aspectos, não é um modelo de desenvolvimento, daí que o governo do PT, no mínimo, tem que fazer as políticas compensatórias, porque já que faz tudo o que as finanças querem. Tá? A austeridade fiscal, por exemplo, ela é seletiva, porque ela só existe para o gasto social, que é a devolução dos nossos impostos em bens e serviços públicos, saúde, educação, tá? Funcionalismo, etc. E não existe austeridade para pagamento de juros, que continua livre, pesado e solto. Né? Aquele ditado fala livre, leve, solto. Não, livre, pesado e solto. São mais de 800 bilhões de reais em pagamento de juros da dívida pública. E eles escondem isso da turma. De todo mundo eles escondem. A televisão não fala isso. Quando fala em rombo, quem provoca o rombo é justamente o pagamento de juros. Mas eles ficam quietos porque eles são os recebedores dessa enorme renda de juros que nenhum país paga no mundo. Tá? É por isso que o ex-presidente do Banco Central fala aquilo, né, que tem que congelar por 6 anos o salário mínimo. Quer dizer, tudo é para eles. O Brasil é visto como um grande mercado, não é visto como um país, como uma nação, com um projeto de desenvolvimento em que você possa incluir todo mundo que hoje está marginalizado, numa precarização, numa sociedade extremamente violenta, que as pessoas têm medo de sair na rua. Se você ligar aquele jornal da Globo de manhã, né, o RJ, sai sangue na tela, é tiro para lá, é ocupação, é operação. O que é isso, basicamente? É sintoma de não desenvolvimento. Em 1992, o Celso Furtado publicou um livrozinho interessante que o título é Brasil, a Construção Interrompida. É um título que a gente até tem um pouco de tristeza. Né? A construção interrompida foi interrompida, porque neoliberalismo não pode entregar bem-estar social. Ele mutila as estruturas de bem-estar social. Agora, ele é funcional para quem? Para milionário e bilionário. Ele é prejudicial, inclusive, às classes médias, que podem se proletarizar. Tá? E muitos se proletarizam. Né? No caso do Brasil, a gente tem aí, são mais de 70 milhões de famílias super endividadas, porque os juros do cartão de crédito são extorsivos. Isso tudo são peças de um mesmo jogo, da financiarização da economia brasileira, que só beneficia uma elite. Aí você vê figuras falando essas besteiras, né, de que tem que congelar salário mínimo. Tá? A gente poderia propor o congelamento
da rentabilidade das carteiras deles por uma década, por exemplo, para poder baixar a taxa de juros e transferir esse capital que está empossado na acumulação rentista financeira e transferi-lo para onde ele mais é escasso, que é na esfera produtiva. Porque se os juros sobem muito, suga recursos do setor produtivo e dos consumidores, do cidadão, para o setor financeiro. Então, aí vem o economista com uma visão pré-keynesiana, ortodoxo. O Brasil não tem poupança. Não, não é que não tenha poupança. A poupança está esterilizada nos ativos financeiros. Ou seja, a poupança está lá, num estoque de ativo financeiro gigante. E estão muito bem, não é pecado, não é ilegal. É muito bom para quem recebe juros. Só que você não consegue desenvolver um país nunca. O Brasil nunca vai sair da renda média. E se bobear, ele regride. Ele cai volta à baixa renda, que seria terrível para nós. A gente voltar para a baixa renda. Tá? Eles também não vão ter muito interesse, porque eles precisam manter algum nível de consumo interno. Tá? Eles precisam, senão quebra banco. Os bancos precisam de uma coisa mínima ali para poder gerar, já que o setor bancário não produz nada. Não produz uma mercadoria, um alimento, nada. Ele vive do recurso terceiro. E por isso que vive captando recursos da indústria, dos consumidores. Dá para a gente uma taxa de juros pequena e lá na outra ponta ganha muito mais do que a gente. Quando não capta o dinheiro barato lá fora, que os juros são muito menores, internaliza aqui e cobra o juro que eles querem. Porque o setor bancário é um oligopólio. A Associação dos Executivos em Finanças, a ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos em Finanças, ela tem um dado que é interessante, alarmante e revoltante. Mais de 82% de toda oferta de crédito hoje no Brasil estão na mão dos 5 maiores bancos. Que a gente, quando fala em oligopólio, a gente só pensa no setor mercado de produtos, né, o setor real. Mas o oligopólio também existe no setor financeiro. É um oligopólio. Então, eles impõem a taxa de juros. Eu quero a Selic desse tamanho. E agora, com a autonomia do Banco Central, a coisa ficou mais drástica, né? Porque o Banco Central, antes da autonomia legal, que foi aprovada, formal, já tinha autonomia lá desde a época do PSDB. E agora é uma autonomia capenga, porque é uma autonomia em relação ao governo eleito, e, portanto, autonomia em relação a nós, cidadão, para eles fazerem o que eles querem. Mas é completamente preso aos interesses do setor bancário financeiro e das elites rentistas nacionais e internacionais. Então não tem autonomia, é um Banco Central sem autonomia. Ele tem autonomia em relação a governos e a nós, portanto, porque a gente elege, em tese, nossos representantes. Então, se é autônomo a nossos representantes, é autônomo em relação a nós. Detalhe fundamental, uma figura famosa, neoliberal famoso, liberal e neoliberal famoso, Milton Friedman, pai da escola monetarista. Em seu livro Capitalismo e Liberdade, que aí ele força uma barra, ele identifica capitalismo com liberdade. Mas liberdade é para quem é rico, né? Para quem não tem dinheiro, a liberdade é muito menor. E o Milton Friedman diz o seguinte: ele se posiciona contra Banco Central independente. Ele é coerente por uma questão de democracia, porque ele considera uma instituição antidemocrática, e o risco de errar, porque são seres humanos, né? Você bota lá meia dúzia de experts esclarecidos do Banco Central que vai agir, ele não chega a dizer que vai agir em prol do mercado financeiro, mas é o caso, tá? Que pode errar muito. Em algum momento até ele dá a entender isso. Mas é interessante, você tem uma figura neoliberal que é contra a independência do Banco Central. Tá? E, frequentemente, repara, nenhum economista ortodoxo, monetarista, neoliberal lembra o Friedman. O Friedman ficou, de certa forma, cancelado na discussão de autonomia de Banco Central. Ele não menciona Friedman porque ficou inconveniente e é da praia deles, é aliado deles. Mas ficou cancelado porque era contra, coerentemente contra a independência do Banco Central.
Aí eu deixo vocês perguntarem, senão eu vou ficar falando aí horas. É melhor vocês me interromperem e também falarem alguma coisa. Por mim, pode ir falando à vontade, que é sempre uma aula magnífica. Uma Vai aí, aula, Luísa, eu já com você. anotei, eu já anotei aqui 2 folhas, foi uma ótima resposta. Eu tenho mais 2 perguntas e eu acho que eu vou uni-las, porque são assuntos que conversam. Então, eu queria saber a sua visão, análise sobre o prefácio do Trump. Você enxerga ele como uma afirmação ou um ataque aos regimes de acumulação financeira? E dentro dessa análise sobre o tarifácio, você enxerga as ideias de desdolarização uma alternativa aos países periféricos? Você vê que elas fazem sentido ou elas ainda são ideias muito incipientes? Vou começar por essa. Faz sentido, a desdolarização faz sentido, porque o Keynes, lá durante o acordo de Bretton Woods, ele participou, ele propôs em 1944 o Bancor, que seria uma moeda supranacional, tá? Cujo valor seria determinado por uma cesta de moedas, incluiria o dólar, o marco, o franco, a libra. Mas a ideia do Keynes, ele estava correto, você não poderia deixar que a moeda internacional fosse aquela emitida por um único país, porque esse país ia ter um poder fantástico. Mas ninguém, evidentemente que os americanos não acataram Keynes, claro, porque a moeda deles, eles saíram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial e eles disseram, não, nada de Bancor, o dólar já está muito bem. E aí você tem um país cuja divisa, cuja reserva internacional é a própria moeda, ou seja, um país que emite a sua própria reserva, tá? Cuja moeda nacional coincide com a moeda internacional, isso é uma posição extremamente vantajosa. E eles passaram, inclusive, ao longo do tempo, passaram a usar essa vantagem como uma arma, o que também acabou, a questão da guerra na Ucrânia vem mostrando que é um tiro no pé, porque hoje em dia a gente observa vários países têm medo de deixar seus ativos todos denominados em dólar, porque podem ser sancionados. O americano fala, você tem 50 bilhões aqui de dólares, a gente não vai deixar você sacar, você não vai poder movimentar, que é o que ele fez com a Rússia. Então, quer dizer, eles mesmos criaram uma desconfiança em relação à própria moeda deles. É uma burrice, na verdade. Tá? Pode ganhar no curto prazo um país mais fraco, que se sujeita, mas os países mais fortes, como a Rússia e a China, falam, não, a gente com o tempo vai ter a nossa própria moeda. E eu torço para dar certo, por exemplo, algo parecido com o Bancor que o Keynes queria, porque ele não era americano, era inglês. Então, uma moeda supranacional, que pode começar lá em gestação a partir dos BRICS. Tá? E para quê? Para que você tenha relações econômicas financeiras mais equânimes, mais equilibradas. Mas isso, como tudo tem sido como tudo que ocorre na história da humanidade, uma coisa é o que nós economistas desejamos que aconteça para o bem da economia e da sociedade, da humanidade. A história da humanidade é uma história de guerra, de violência. Tá? A gente não sabe agora o que vai acontecer, mas me parece a questão para responder a questão primeira, se ele está combatendo o regime financiarizado, eu acho que não de forma explícita, porque ele também não pode. O capital financeiro americano, a economia estadunidense é considerada pelos estudos de financiarização, ou financialization em inglês, é a mais financiarizada do mundo. Só que não é a financiarização brasileira, porque a nossa é baseada na elevadíssima renda de juros que ninguém paga no mundo. A financiarização dos Estados Unidos é diferente, porque é um país de baixa taxa de juros. Lá se dá por outras rendas financeiras, pela bolsa de valores, por dividendos, não é o nosso caso aqui. Tá? A renda de juros é o filé mignon desse sistema rentista nosso. A renda fixa e o risco é zero. E o que eu falei, inclusive, ontem, em aula na UERJ,
Se você, para quem fez macroeconomia, se você pegar lá o manual do Blanchard, que é um manual muito didático, eu gosto, no capítulo 4, que é mercado financeiro, tem um box, que os livros americanos adoram fazer box para chamar atenção em algum fato, alguma crise, e ele fala assim, nos Estados Unidos, os bancos preferem emprestar para o governo, não para as famílias e para as empresas. Por quê? Porque o risco de crédito é muito menor. Aí, imediatamente, a gente ficou refletindo, poxa, lá que os juros são baixos. Você imagina aqui, né? Que os juros são elevados. Quer dizer, como é que uma economia se desenvolve se os bancos preferem emprestar para o governo? E você vê que esse argumento mostra como a abordagem que a ortodoxia faz da dívida pública ela é falsa. Porque a dívida pública é uma maravilha para eles. O risco é zero de investimento em títulos da dívida pública. Porque eles preferem emprestar para o governo do que emprestar para a família e para a empresa. Quando empresta para a gente, são os juros escorchantes que eles cobram. São os juros que geram inadimplência. E a inadimplência ela cresce no Brasil porque os juros são altos, e não o contrário, que é a justificativa dos bancos. Os juros são altos porque tem inadimplência. Não, conversa. A partir de um certo nível, os juros altos faz explodir a inadimplência. Tá? E nós, economistas, temos que desconstruir as falácias científicas, né? Os argumentos pseudocientíficos, mas aí você tem que olhar dados. Evidentemente, tudo isso que eu estou falando, vocês não vão escutar na mídia. A grande mídia é deles. A gente não ouve. Você vê lá uma visão oposta. A grande mídia hoje no Brasil, ela legitima um modelo econômico, porque ela também está ganhando com eles, né? Já que os dois principais patrocinadores, né, estão injetando muito dinheiro nela. Então, você fecha o circuito, você faz uma dominação a nível cognitivo, a nível cerebral. Né? As famílias mais humildes, elas não têm uma internet tão boa, não fica olhando o YouTube, não tem numa mídia alternativa, é Globo 24 horas em casa. E eles só convidam economistas ligados ao setor financeiro para legitimar esse modelo econômico que não é um modelo autêntico de desenvolvimento. Nunca foi e nunca vai ser. Tá? É um grande desafio, por exemplo, se tentar reindustrializar o país com um ambiente macroeconômico extremamente desfavorável. Um empresário na indústria fala, não, eu não vou expandir a indústria. Para quê? Se eu posso ganhar com a renda fixa, ficar no mercado financeiro protegido, para que eu vou expandir o negócio? Deixa a minha indústria do jeito que está, pequenininho ali, se o juro cair um pouco lá, eu vou para a indústria e vou fazendo essa arbitragem. Então, a situação é muito problemática. E, te respondendo a essa questão eu não acredito que o Trump tenha essa ideia. Ele pode até ter, mas é difícil, porque o capital bancário financeiro estadunidense é muito poderoso. Mas, sem dúvida, aí a gente precisaria pegar mais dados, mais informação para estudar o que está por trás do Trump. Né? Porque presidente, em qualquer país dessa democracia capitalista, que não é uma democracia maravilhosa, né? Uma democracia muito mais eleitoreira, isso é uma conclusão que eu cheguei, porque é muito comum, a Venezuela não tem democracia, a China também, porque você acha que a democracia é poder votar. Pois bem, você vota e não consegue mudar o regime de acumulação, não consegue mudar nada. O que falta numa democracia para ela ser uma democracia plena, completa? Tem de haver democracia econômica. Você tem que ter geração de emprego em postos de trabalho de qualidade, tem que haver geração de postos de trabalho para nível superior. O salário médio desse emprego que o governo Lula se vangloria de ter criado é 3.200, segundo a PNAD do IBGE, R$ 3.400. Ninguém que ganha isso vai comprar iPhone, vai comprar carro zero. Então já cria um problema de antemão para a indústria. E as famílias precisam comprar e elas se endividam.
Então, você cria a financiarização e os seus apêndices, tá? Ou melhor dizendo, é mais do que apêndice, né? Os seus eixos de reprodução, como o regime de metas de inflação, câmbio flutuante e metas de superávit fiscal, de austeridade fiscal, na verdade, cria diversas externalidades negativas para a sociedade e para a economia. Por exemplo, vários colegas que defendem, né, o tripé. Vocês sabem o que é o tripé, né? O tripé de política macroeconômica é regime de câmbio flutuante, meta de superávit fiscal, tá? E metas de inflação. Tá? Para eles, isso virou um tabu. O economista ortodoxo ele sacraliza a autonomia. É uma coisa religiosa. Ele para de pensar, ele perde a capacidade, alguns até de uma forma ingênua, porque não vão a fundo, já que só leem os manuais da área dele, não leem mais Keynes, não leem sequer Marx. Então, Marx é um comunista, não posso lê-lo. Então, assim, ele foca numa linha e ele fica reproduzindo, feito um pastor, tá? Aquela mesma oração o tempo todo. É uma sacralização do Banco Central. Agora, alguns heterodoxos também, eles acham que o Banco Central está agindo corretamente. Nenhuma instituição, nenhum organismo tem que ser sacralizado. São organismos nossos, que vivem com os nossos impostos, com impostos que o povo brasileiro, sacrificado, em sua grande maioria, paga. Mesmo os que são isentos do IR, pagam muito imposto embutido no consumo. Pessoas que ganham até menos de um salário mínimo, comprou, pagou IPI, ICM, serviço. Tá? Então, infelizmente, é lamentável a gente perceber essas situações. E uma coisa que eu acho que vale a pena a gente refletir, a economia, e é uma coisa que eu tenho trabalhado muito, porque eu estou no grupo de pesquisa com os colegas da Escola Francesa da Regulação, que é uma abordagem de macroeconomia histórica e institucionalista, e lá a gente aprende o tempo todo. A economia ela funciona nessa base institucional, que são as regras do jogo, e decisões econômicas são pautadas por interesses políticos. Esse modelo que a gente adotou para se globalizar, o Brasil, por exemplo, já que tinha uma base produtiva industrial, bastaria a gente implementar uma nova política industrial e uma estratégia de longo prazo, um planejamento econômico, nos anos 90, para a gente fazer uma... E daria para fazer, porque a China, no início dos anos 90, não era a China que a gente conhece hoje. Então, a gente teria menos competidores internacionais. A gente poderia ter se reinserido no contexto internacional como exportador de mais produtos sofisticados, tecnologicamente, de maior conteúdo e complexidade também. Mas não, a gente optou por simplesmente uma liberalização assodada, que basta liberalizar. Por quê? Porque era justamente a pauta do setor bancário financeiro, que ao final da década de 90 já tinha se fortalecido face ao Estado, que estava endividado, perdeu a capacidade de fazer política. Então, o grau de captura do Estado Nacional pelos interesses financeiros já se fazia sentir no final dos anos 80. Então, chega nos anos 90, o modelo de inserção internacional que o Brasil vai implementar, ele está na antípoda. A antípoda é o lado contrário, né? É o oposto do modelo da China, do Japão, dos tigres asiáticos. Tá? E aí a gente começa a andar para trás. A gente, de certa forma, está voltando ao passado. Tá? A gente está voltando ao mesmo filme que a gente teve desde a colônia, que é viver de exportação de commodities. Mas tem o que é novo é viver, não para todo mundo, que nem todo mundo tem dinheiro, na plataforma financeira. Tá? Como é que você vê isso? Vocês já repararam que, seja na televisão, na internet, mas sobretudo no YouTube, você vai ver que não tem ninguém te convidando para abrir nada produtivo, já viu? Olha, eu vou te ensinar a fazer eles chamam de investimento, aquela aplicação financeira, que o mercado financeiro é mais bonitinho, né? Investimento.
Investimento em macroeconomia é formação bruta de capital fixo, ou seja, o investimento acontece quando empresários ou famílias imobilizam os seus recursos, mas vai perder liquidez. Você saca um dinheiro no banco, compra máquina e equipamento para produzir. Tá? Então, você perde liquidez. Então, o que eles chamam de investimento é mera aplicação financeira. Nenhum país vira potência tecnológica, industrial, com aplicação financeira. A China não é a China porque está fazendo aplicação financeira que ninguém faz no mundo, não. Porque tem uma base produtiva, industrial, inovadora, etc. Tá? Então, isso que a gente tem que manter na nossa cabeça como um economista. Agora, é uma opção. Eu tenho vários alunos que já estão no mercado financeiro. Para quem está lá, virou gestor de carteira, vai virar classe média alta, não dá para ser banqueiro, não vai virar banqueiro. Talvez até, quem sabe, se der sorte, vira economista-chefe de um deles lá, mas não vai ter o mesmo capital, o mesmo patrimônio do que os proprietários dos bancos. Mas é uma opção de vida, a gente não tem que ter nenhum preconceito, porque quando a gente fala isso, e aí eu tenho que ser bem claro, eu sempre repito, porque eu já passei numa entrevista na mídia em que o jornalista queria, depois de eu ter falado dessa forma com vocês, ele virou para mim e disse assim, quer dizer, então, que o senhor acha que os bancos são os vilões? Eu falei, eu não falei isso. Por favor, não escreva isso aí. Eu estou dizendo aqui, inclusive a minha especialidade, o meu doutorado é macroeconomia do desenvolvimento aplicada ao Brasil. Então, assim, como macroeconomista do desenvolvimento, eu tenho que zelar por todos os setores da economia. Eu quero que os bancos ganhem bem, mas quero que a indústria ganhe bem também. Quero que todo mundo, como um organismo, tá? um ser humano. Se você tiver um setor, um braço crescendo direito mais do que o esquerdo, né? Ou a orelha se expandir direita crescendo mais, a outra atrofiando, cria-se um monstro. Então, o desenvolvimento pressupõe o desenvolvimento de todos os setores que formam uma economia. Mas uma economia não é só banco, não é só finança, muito menos só agronegócio. Não dá para jogar no lixo a indústria. Porque se você joga no lixo a indústria, você vai ter que importar da indústria dos outros, que vão estar muito mais à frente do que nós. E para importar, você precisa fazer dólar. E os dólares obtidos pelo agronegócio não são suficientes. E como não são, o Banco Central mantém a Selic lá em cima, provando que não é só pela inflação, é para atrair dólares, o que eles chamam, para ficar mais neutro, de investimento em carteira, que não passa de capital especulativo, rentista de curto prazo. Mas fica feio o Banco Central colocar isso lá, ele bota lá na base de dados dele, investimento em carteira. Quando o que a gente mais precisava era o investimento direto estrangeiro, o ID, que é o que a China mais absorveu. A China não se permitiu absorver esse capital especulativo de curto prazo. Daí é o que está por trás do sucesso dela. Fora todo o apoio governamental, estatal, para o setor privado dela. Então, a gente tem que ter essa percepção, senão o Brasil não vai se desenvolver jamais. Muito obrigada. Agora eu passo a fala para o Léo. Leonardo, o Finance Led, você usou essa expressão, Finance Led, né? Perspectiva de mudança. Sim. Isso eu não falei, tá? Eu fui falando assim, o que estava vindo de um argumento depois do outro, né? Encadeando o meu pensamento, mas Finance Led, na verdade, em inglês quer dizer puxado pelas finanças. Existe uma nomenclatura que ela é mais imparcial. Você diz assim, são regimes dominados pela finança. Em inglês seria Finance Dominate Accumulation Regime dominado pelas finanças, acumulação dominada pela finança. Em determinadas situações, se os juros forem menores e o Estado fizer política fiscal expansionista, ele pode desembocar num Finance Led. Mas se o Estado fizer o contrário, elevar juros e cortar gastos, que é o caso agora, ele pode se tornar um Finance Blocked Growth, que é uma expressão que a gente tem usado, embora não apareça na literatura dessa forma, a gente resolveu criar, porque o Brasil tem muito disso. Quer dizer, Finance Blocked
Growth quer dizer crescimento bloqueado pelas finanças. Tá? Então, por exemplo, a gente conseguiu crescer mesmo apesar da financiarização, porque tinha uma forte demanda externa pelas commodities brasileiras, que era o boom. Entre 2002 até 2011, teve um crescimento, inclusive puxado pela China também, dos preços internacionais das commodities. Mas não foi só puxada da China. Teve também um movimento especulativo sobre os preços das commodities. E o Brasil surfou nessa onda. E para a gente crescer no mesmo ritmo, teria de haver um novo boom das commodities, que me parece que eu teria que estudar mais para ver se vai rolar isso. Eu não acredito. Então, se o governo pratica medidas que restringem o mercado de consumo interno, por exemplo, o salário mínimo só pode crescer 2,5%, que é ridículo isso. Isso é uma medida completamente pré-keynesiana. E eu tenho certeza que tem alguns colegas que eu conheço lá que não acreditam nisso, mas eles conseguiram cargos, né? Então tem que validar lá, fazer currículo, e fica conhecido, aumenta a visibilidade. Mas, do ponto de vista científico, é um fracasso, porque não é verdade isso. O governo, na verdade, o gasto público, ele aumenta a arrecadação para o próprio governo. Se você pegar, por exemplo, um Bolsa Família de R$600, coloca aí uma arrecadação de 40%, juntando todos os impostos. Então, 4 vezes 6, 24. De R$600 que o governo diz que gastou, 240 vão voltar aos cofres públicos pela arrecadação de impostos. E quando o governo gasta, ele não joga dinheiro no mar nem bota fogo em cédula. O dinheiro entra no setor privado, entra no consumidor. Por exemplo, um Bolsa Família, o cara recebe Bolsa Família, vai fazer o quê? Aplicação financeira? Não, ele vai gastar com comida. O que ele vai fazer? Comprar terras? Comprar iPhone? Esquece, não dá, é muito pouco, é uma miséria. Aliás, Bolsa Família de R$600 é muito vagabundo. O salário mínimo é muito baixo para as condições de vidas precárias que o brasileiro tem. Tanto que lá na Constituição ele é muito maior pelo que está previsto na Constituição. O Diese calcula o salário mínimo necessário, né? Uma coisa absurda, seria quase 7 mil. Eu nunca mais vi o dado, mas ninguém vai querer pagar isso. Ninguém, porque como é uma economia de baixa produtividade, a produtividade ela está estagnada no Brasil por causa da desindustrialização em curso, as empresas não conseguem, sobretudo as pequenas e microempresas, pagar salário mínimo mais alto. Então você cria uma coisa puxa a outra. Baixa produtividade, mantém salário baixo. Salário baixo é conveniente para manter lucro elevado, mas a precarização, enfim, e tudo se articula como deterioração das condições de vida e desarticulação de sindicato. Tudo isso contribui para um rebaixamento salarial e um rebaixamento das condições de vida. O que, na verdade, se perdura essas condições, o Brasil não se desenvolve nunca. É conversa fiada. Não dá, nesse modelo instituído, não tem como o Brasil se desenvolver. Ele vai continuar se reprimarizando e tendo que fazer política compensatória. O governo agora pegou, que foi um erro, né, mas aí as eleições estão no ano que vem, o governo está perdendo, está havendo um aumento da rejeição ao presidente Lula e ao PT. O que eles fizeram? Eu ouvi dizer que foi uma demanda da própria Febraban. Eles pegaram consignado, o crédito consignado, que estava muito mais focado, né, restrito ao servidor público, e agora vai para o seletista, para o setor privado. E a garantia é o FGTS. O governo poderia ter barganhado com os bancos: olha, se o cara ficar inadimplente, você ainda vai pegar o FGTS dele. Então vamos reduzir a taxa de juros? Mas não. Quer dizer, a taxa de juros é extremamente alta, tá? Ainda para quem tem baixa renda. E uma medida eleitoreira, claramente, para poder aumentar a aceitação popular, ficar todo mundo feliz, até que a inadimplência vai explodir depois. Às vezes vai explodir depois da eleição e já resolve o caso deles, né? Então, é uma situação que nós, economistas, e vocês que em breve serão economistas, a gente tem que denunciar. Senão não faz ciência, porque é cansativo você, mesmo no YouTube, mas sobretudo na grande mídia, você vê argumentos pseudocientíficos, né? Olha lá, o cara bonitinho, de terno e gravata, falando asneiras,
porque ele está refletindo o ponto de vista do empregador dele, do patrão dele. Entendeu? E isso não é ciência. Se a gente for aceitar tudo isso, a gente vai ter que trocar o nome da FCE, vai ser Faculdade de Ideologias Econômicas, e não de Ciências Econômicas. Tá? Então, se um amigo meu do mercado financeiro, ele reconhece. Miguel, eu concordo com você em quase tudo, mas eu não posso falar lá, senão amanhã eu estou na rua. E ele, de vez em quando, ele dá entrevista no Valor, na CNN. Eu falei, sim, eu entendo, mas eu não estou nessa empresa tua, nesse banco seu. Eu estou numa faculdade de ciências econômicas. Se alguém disser para mim que eu tenho que ficar calado, eu não sei o que eu vou fazer em sala de aula, então. Eu vou pedir para dar micro, por exemplo, para dar matemática financeira, que não se discute nada. Encaminhando aqui para o final aí dessa grandiosa aula que tem sido essa entrevista, eu vou juntar algumas coisas aqui que eu tinha anotado nas minhas perguntas. A motivação para essa entrevista foi justamente o artigo que você publicou em 2009 junto à professora Raua, que também é daqui da FCE, e a mais 3 dos professores, que aborda justamente a hipótese do Finance-led Regime no Brasil, com o referencial proposto do Stockhammer. E é abordado que houve justamente esse período de crescimento entre 2004 e 2008, com um set de condições muito específico que favoreceu. E aí, o que eu queria perguntar é se hoje é possível afirmar que a gente retomou um patamar de acumulação dominado pelas finanças, e o cenário internacional contribui para isso. E terceiro, é possível atribuir uma responsabilidade à atuação do Banco Central quanto a esse cenário? Justamente isso que eu queria perguntar aí, desde já agradecer aí pela disponibilidade. Então, Leonardo, assim, desse ponto de vista, fica claro que o Banco Central é um corresponsável, né? A gente tem um Banco Central que age como representante dos interesses da revalorização da acumulação financeira. Isso é estudado pelos pesquisadores no mundo inteiro sobre a financialization. E existem vários estudos que mostram que todos os países que adotam bancos centrais independentes e regimes de metas têm um padrão de acumulação financiarizado, ou seja, o Estado Nacional é capturado, ou seja, porque os estudos de financiarização eles não são privativos de economistas. Você tem o pessoal da ciência política, até da geografia, que estuda financiarização, como o marxista geógrafo David Harvey, que meus colegas da geografia gostam muito dele. O que acontece? É um fenômeno global que vai capturando o Estado Nacional. E tudo que está acontecendo com o governo Lula III é uma confirmação, uma corroboração disso, das nossas pesquisas de financiarização. A gente tem um Estado Nacional completamente capturado pelos interesses dos dois setores ganhadores, o agrobusiness, tá? E o setor financeiro, sendo que o financeiro também é interligado com o setor financeiro norte-americano, porque o capital estrangeiro financeiro especulativo de curto prazo também vem aqui receber os juros que ninguém paga no mundo. Então, é uma situação problemática, é uma situação difícil, mas não importa o quão difícil seja, mas a principal consequência é que não configura um modelo de desenvolvimento. Aí você tinha me perguntado sobre o papel do Galípolo, por exemplo. Eu não creio que ele vai conseguir fazer nada. Ele está, desde que começou a sua carreira no Banco Central, ele está seguindo o script. Então, assim, vai ser muito bom para ele, para o currículo dele, né? Depois vai sair do Banco Central, vai trabalhar num banco, enfim, vai ganhar muito dinheiro, vai ser bom. Agora, para o país, não vai mudar muito, porque existe uma estrutura institucional, uma estrutura de poder hierárquica que se apoderou do Banco Central. O Banco Central não é
um banco autônomo independente. Frisando, ele é autônomo independente em relação ao Executivo Federal e, consequentemente, independente em relação a nós que votamos no governo. Mas a gente não vota lá nos presidentes e nos diretores do Banco Central. Isso é um problema, porque uma outra característica da financiarização, que tem sido estudada mais por cientistas políticos e cientistas sociais, é o caráter antidemocrático dos processos de financiarização. Tá? E que volta lá o Friedman, Banco Central Autônomo é uma instituição antidemocrática e que continua sendo custeada com recursos públicos. Inclusive, eles têm um projeto de tornar o Banco Central, né, ter uma característica de um organismo privado, uma coisa assim. Eu não acompanhei de perto, mas assim, a gente escuta essas coisas e fala, aí vai selar essa autonomia completa em relação ao Estado. Tá? Então, vai ter um Banco Central dos bancos. Tá? Não é propriamente central, né? Ele deixou de ser central para ser centralizado pelo setor bancário e financeiro. Então, é uma situação muito ruim, mas isso só atesta o seguinte: os estudiosos de financiarização, eles usam muito essa expressão, é o poder das finanças, a alta finança, que comanda isso. A gente está lidando com pessoas muito poderosas, e quando você tem muito poder econômico e financeiro, automaticamente você tem muito poder político. De que tipo? De, por exemplo, produzir um Congresso Nacional de acordo com os interesses. Tá? Você repare que o Congresso brasileiro, de um ponto de vista de representação da sociedade, falha muito. Congresso muito conservador, que é já o subproduto da financiarização da economia. Além do fato dela concentrar muito a renda, porque a renda de juros significa que se transfere renda, salário, lucro de micro, pequena empresa, muitas delas em dificuldade, transfere para o topo da pirâmide dos rendimentos no Brasil. Então, a financiarização, um dos efeitos é o aumento da concentração de renda e de riqueza, o que atrofia o mercado de consumo interno. Então, as pessoas perdem poder de compra. E para continuarem comprando, haja crédito consignado. Só que aí é uma armadilha, porque as taxas de juros são exorbitantes. Essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, elas vão ficar inadimplentes com essa medida agora, para mim, uma medida eleitoreira, ou simplesmente para facilitar a troca de dívida mais cara por dívida mais barata, mas essa mais barata não é mais barata, é menos cara. Então, o processo de endividamento ele vai continuar, porque veja o caso da China, que tirou mais de 800 milhões de pessoas da extrema pobreza e da pobreza, e não foi com Bolsa Família, foi com o crescimento econômico e geração de pós-trabalho. Porque essas políticas sociais, elas são compensatórias, elas têm que ser emergenciais, mas recentemente o próprio presidente Lula reconheceu, né? Você não pode manter todo mundo na Bolsa Família, porque isso não desenvolve nunca o país. Né? Quanto está hoje o Bolsa Família? Eu não acompanhei mais a cifra, 600 pratas, né? 600, 700 reais, que não é nenhuma fortuna, né? Não dá para fazer compra de mês, por exemplo. Não dá. Tá? Então, assim, situações muito difíceis. Então, voltando e selando a pergunta em relação ao colega Galípolo, ele vai tocar a música, o instrumento, na orquestra formada pelos interesses do capital bancário financeiro nacional e internacional. Porque os Estados Unidos, eles dominam a periferia, aí a gente tem que também ter uma perspectiva de geopolítica e geoeconomia, estudar muito geopolítica, que a gente não aprende na faculdade de economia. A gente não tem uma matéria sobre relações internacionais, sobre geopolítica, e deveria ter, porque os Estados Unidos eles controlam a sua periferia, o seu quintal, como eles acham que são, que nós somos, através do setor financeiro deles, através do poder do dólar. Então, o nosso mercado financeiro é subordinado ao mercado financeiro norte-americano. Então, não é uma coisa assim, vamos acabar com a financiarização no grito no Brasil. Não, tem que perguntar se eles vão aceitar e qual será a reação deles.
Qual será a reação? Então, não acredito que o Trump não vai ter condição política de detonar a financiarização lá e de tabela ajuda a gente a detonar a nossa aqui. Não tem condição, porque é um capital muito poderoso, é a economia mais financiarizada do mundo. Agora, sem dúvida, ele está refletindo o grande problema estrutural daquela economia, que perdeu o capital industrial, se desindustrializou, está vivendo de serviço sofisticado, como da Microsoft, tudo bem, TI, mas há uma regressão muito grande nas condições de vida, um rebaixamento das condições de vida nos Estados Unidos, que é fácil ver no YouTube, você digita lá pobreza nos Estados Unidos, uma série de documentários, a concentração de renda subindo lá, como está aqui, né? Próxima até da nossa em certas regiões, e isso, para ser revertido, tem que ter o retorno da acumulação produtiva industrial e aumento de salário, não rebaixamento de salário, como tem sido sugerido, que é uma visão extremamente pré-keynesiana de quem não estuda a macroeconomia, como tem que estuda só gestão de carteira, fica rico, e às vezes já pertencia a famílias muito poderosas, mas a gente tem que pensar na nação, né? A nação está sangrando. A gente vive num país extremamente violento. A gente vê, chega a ser cansativo. Tá? Agora, a gente não pode naturalizar, não, o Brasil é assim, sempre foi, não é. Não. A gente está vendo a violência crescente, por quê? Porque não tem desenvolvimento de fato autêntico, não tem desenvolvimento. Eu estava circulando aí pela cidade, vendo essas ruas esburacadas da gente, a gente tem déficit em infraestrutura, estradas ruins, o governo agora do municipal, antes da eleição, andou asfaltando, fez uma coisa assim, uma maquiagem, né? Algumas ruas principais, mas várias outras de dentro do bairro continuam esburacadas. E a infraestrutura péssima, transporte urbano de massa péssimo também, 3 linhas de metrô, que na verdade são 2, né? Porque a terceira está na mesma linha que a segunda, só muda o vagão. E aí, como é que você vai desenvolver um país assim? Os investimentos em infraestruturas lá embaixo. A taxa de investimento produtivo no Brasil é de 16,6% do PIB, que é o volume de formação bruta de capital fixo sobre o PIB. O que é a formação bruta de capital fixo? Máquina, equipamento, instalação, infraestrutura não residenciais. Tá? Na China, são 42% do PIB. Mas como a gente vai subir a taxa de investimento se o filé mignon, se aquilo que é mais relevante, mais atrativo, são as aplicações financeiras chamadas pomposamente de investimento, que é uma fake news, é uma falácia isso, porque se aquilo fosse investimento, o Brasil estava passando a China hoje, ou estava em pé de igualdade com ela. Eles não interessam pessoas. Por exemplo, não é economista, mas é uma pessoa que eu considero muito, que é um grande, o ex-senador Roberto Requião, foi governador várias vezes, né, no Paraná, foi prefeito, é um cara nacionalista, patriótico e conhece a economia. O discurso dele é muito coerente. E ele foi praticamente desprezado pelo atual governo. Tá? Então, pessoas que fazem esse diagnóstico, elas não são convidadas para o governo. Você vê, se o Estado é capturado, não tem a aprovação do banqueiro. O ministro da Economia, da Fazenda, tem que ser alguém palatável para os bancos. Não pode ter essa visão que a gente está expondo aqui para vocês, porque é contraditório. E você vê, muitos colegas falam, não, a nossa luta é contra o fascismo. Mano, se é contra o fascismo, a gente tem que começar pela economia do fascismo, porque não adianta você estar no poder, porque venceu o fascismo nas últimas eleições, e praticando, na essência, a mesma política econômica que o fascismo praticou, que é austeridade fiscal, privatização, juros altos. Então não adianta nada. Uma luta consistente contra o fascismo tem que começar pela economia, não por narrativas de que vai derrotar na eleição. Aí você derrota na eleição o ano que vem e faz a mesma coisa. Você continua fazendo políticas que reproduzem o regime de acumulação financeirizado sob o argumento de que
a correlação de força é ruim. Olha, a correlação de força é um jogo. Você já deve ter, todo mundo, quando é criança, adolescente, já brincou de jogo de guerra, né? Cabo de guerra. Você tem um grupo puxando a corda para um lado, outro para o outro. Então, você tem aí o mundo financeiro, o mundo rentista puxando para um lado e o governo que foi eleito para o outro. Se o governo não puxar, não fizer nenhuma crítica, nenhuma oposição, a puxada vem só de um lado. Correlação de força é isso. Ela continua, é uma fotografia que se tira, mas você tem que ver correlação de força no filme, na dinâmica. Então, se um governo eleito não puxa para o lado de lá, não faz a crítica para conscientizar a população, porque o governo tem direito a pedir, inclusive em rede nacional, olha, existe a financiarização da economia. Povo brasileiro, vocês sabem o que significa isso? Não há coragem para fazer isso. Muito menos nós vão nos permitir que cheguemos ao governo para falar isso, percebe? Então a coisa é mais complicada. Estado capturado e governo capturado. Aí, porque tem que fazer alguma coisa, a eleição está chegando, aí você vai, vamos fazer um paliativo ali, melhora disso ali, mas são melhores de casca, de superfície. A essência continua a mesma. Um regime de acumulação rentista com dois ganhadores, setor bancário financeiro e o agronegócio. Portanto, não é, e nunca foi, nunca será, um modelo autêntico de desenvolvimento que tanto o Brasil necessita. É isso, gente. Professor, agradecer aí pela conversa, foi uma honra, a gente está aqui, realmente feliz e satisfeito pelo que a gente ouviu. Dá trabalho, mas vale a pena. Fica aí o agradecimento pelo tempo, pela disponibilidade, porque a gente sabe que é uma correria maluca, a universidade toda, mas é importante essas rodas de conversa justamente para propagar essas visões. Então, fica aí o nosso agradecimento, não só pelo observatório, como pessoal meu também. Abraço para vocês aí e sucesso nos estudos.